revelado a linhagem lendária de Roxy Teach. Em um mundo onde a corrupção tomou conta, até mesmo os mais nobres e lendários piratas são apagados da história como se fossem vilões. Homens livres que apenas queriam proteger sua família são enfrentados e executados, enquanto nobres que matam e destroem são considerados deuses. Por conta de um tal jovem marinheiro que serviu por um caminho diferente, hoje, seu filho pode carregar o símbolo da liberdade. Também, a maior contradição desse mundo pode acabar acontecendo quando um nome esquecido é novamente falado. Todos os laços estão sendo amarrados enquanto o Maestro Oda continua a nos guiar por uma belíssima história onde todas as pontas soltas serão unidas em uma única peça. Ficou curioso para saber do que estou falando? Então se inscreve no canal, deixa o like e fica comigo até o fim, porque agora com vocês o capítulo 1159 de One Piece. O capítulo já começa com uma confusão que abalaria o mundo. Direto de Hachinosu, 39 anos atrás, uma gritaria toma conta da ilha. Aparentemente, duas coisas aconteceram. A primeira, a gente sabia que aconteceria, era só questão de tempo. Shakuyaku havia sido sequestrada e, durante esse incidente, tivemos uma vítima. Don Marlon foi morto. Voltando lá no capítulo 1157, na última página, o próprio narrador afirmou que pela Shaki ter se tornado o tesouro da ilha, provavelmente ela poderia ser roubada. Dito e feito, a tal joia da coroa finalmente confirmada. Porém, o motivo pelo qual God Valley aconteceu é muito mais complexo do que isso. Sem dúvidas, o sequestro foi um gatilho, mas Rox tinha algo muito mais importante que gostaria de proteger. Mas calma que a gente chega lá, porque enquanto isso, também descobrimos quem era o traidor dos Piratas Rox, aquele que sempre estava vendendo informações para o governo, como nós vimos nos capítulos passados. E eu não acredito que eu não vi isso anteriormente. Era fácil, sério. Em um primeiro momento, eu realmente achei que tinha sido Chique pelo comportamento que ele tinha sempre de tentar dar fim nos seus companheiros. Porém, existia alguém ainda mais nojento nesse bando. Alguém cujos filhos são tão nojentos quantos. Ou seja, o Choku, que pelo que parece é o pai do Caribou e do Koribou. Ele arquitetou para que a Shaki fosse raptada, causando a morte do seu companheiro. Diante desse acontecimento, todos ficaram arrasados. A própria Gloriosa se acabou em lágrimas e as notícias se espalharam. Piratas de todos os lugares ficaram sabendo do ocorrido. Quando Roger leu essa notícia no jornal, ele ficou fora de si, jurando que mataria o Rox. Cara, o pior é que eu até compreendo o futuro rei dos piratas. Como é que o Zebek deixou isso acontecer logo no centro do seu território? Teve que ser uma sequência de acasos muito bem planejado para o plano do Choku ter dado certo. E obviamente o capitão precisava estar desatento para isso acontecer, e de fato ele estava. Não podemos ignorar também a expressão do Rayleigh aqui, suspirando e falando o nome da Shaki, como se de fato se importasse e já tivesse se deixado levar. Ai, será que pós God Valley veremos esse casal se juntando? O legal é que não abre nem espaço para os shipadores de plantão por aqui, afinal o futuro já foi escrito. Mas antes de vermos as opções de cada um desses grupos, somos levados para God Valley 38 anos atrás, no dia dos grandes jogos. Só para deixar claro, Shaki ficou desaparecida por todo esse ano, beleza? Mas enfim, aqui nós vemos que Garlin havia voltado. Porém, como eu disse no capítulo passado, era melhor que só tivesse ido comprar leite e não. Aqui, pela primeira vez, ele tem a oportunidade de ver seus filhos gêmeos e por um momento eu achei que poderíamos ver um pouco de humanidade partindo dele. Afinal, ele o chamou de fofo. Não por muito tempo. Quando a mãe das crianças pede para que ele vá morar com eles em God Valley, o cavaleiro recusa com a cara mais limpa do mundo, dizendo que a ilha irá desaparecer. Nesse momento, vemos vários navios da marinha se aproximando e quando menos esperávamos, Garlin puxa sua espada e apunhala a mãe de seus filhos sem nenhum resquício de emoção. Para ele, é como se tivesse eliminado um inseto ou algum mal desse mundo. Para complementar, ele diz que alguém à altura do seu status foi escolhida para ser sua esposa. Na verdade, nós descobrimos que foi ele o responsável por ter ordenado a captura da Shaki para que ela se tornasse o prêmio dos jogos. Caso ele saia vencedor do torneio, eles irão se casar. Cara, agora faz sentido. Para alguém ter esse tipo de influência e poder para conseguir se infiltrar lá em Hachinosu, tinha que ser pelo menos alguém do alto escalão. Rapaz, se todos nós já odiávamos o finado ancião Saturn, imagina agora, todo o ódio vai ser direcionado ao pai do Shanks. E digo mais, talvez o oponente que acabe com ele pode ser alguém muito inesperado, como veremos durante esse capítulo quando as conexões forem feitas. Seguindo, após a passada de faca na esposa, vários marinheiros começaram a desembarcar
na ilha e pegar a população desprevenida. Muitos, sem saber o que estava acontecendo, até tentaram fugir, mas eram impedidos. No meio de toda essa confusão, existia um marinheiro. No meio desses marinheiros, para nossa surpresa, havia um jovem recruta. Alguém que não entendia o motivo dessa missão, mas ao questionar suas ordens, tomou logo um cala-boca dos seus superiores. Sua aparência nos lembra alguém, mas em um primeiro momento não dá pra se lembrar tão rápido, não é mesmo? Pois é, mas assim que viramos a página, vemos que esse jovem não queria matar as pessoas por nada. Por isso, ao invés de atirar nelas com balas normais, ele usava tranquilizantes. Esse cara, pessoal, é ninguém menos do que Monkey D. Dragon, introduzido ali como futuro líder do exército revolucionário e pai do Luffy, quebrando também aquela teoria que talvez o Luffy não fosse filho dele. Mas, sinceramente, depois de vermos o jovem Dragon, não tem como negar, não é mesmo? Convido vocês agora a pausarem, respirarem e pegarem essa foto e juntar com o do Chapéu de Palha durante o Gear 4. Igualzinho, né? Meu editor colocou aí na tela. É, galera, parece que eu acertei, não é mesmo? Porque recentemente, se eu não me engano, semana passada, eu tinha lançado um vídeo dizendo que o Dragon ia estar em God Valley como iniciante. Afinal, se eu não me engano, pelos cálculos ele tem 17 anos aqui e não é que ele tava. Agora, o que não tinha como prever é a importância dele nesse incidente. Deixando isso de lado por um tempo, somos levados a um navio da marinha que estava transportando os escravos que seriam caçados em God Valley. Basicamente, Ginny, Ivankov e Kuma estavam a bordo desse navio e vimos como a mãe da Bonnie conseguiu vazar informações para o mundo. Ela conseguiu invadir a sala de comando do navio de alguma forma através das tubulações. Com isso, ela pôde enviar mensagens para o mundo falando das informações do torneio. Agora, eu vou ter que dar uma pausa porque eu preciso voltar a comentar sobre a incompetência dos marinheiros e dos agentes da Cypher Pool. Uma menininha de, sei lá, 12, 11 anos, eu nem me lembro o nome dela, algemada, tava andando de cima para baixo e ninguém percebeu, nem aquela quebra no cano. Enfim, Ivankov, por sua vez, estava muito irritada com a falta de esperança de alguns prisioneiros, enquanto Kuma, em outra cela, apenas sorria com a situação. E pensar que em pouquíssimas horas depois disso daqui, eles iriam se conhecer pessoalmente e que fariam parte da vida um do outro para sempre. E agora que sabemos que o Dragon estava lá, então, faz sentido pensarmos que ele tomou sua decisão de abandonar a marinha logo depois do incidente. Porque pouquíssimos anos depois, se nós lembrarmos durante o flashback do Kuma, acho que foi o capítulo 1097, nós vemos Ivankov e Dragon juntos indo salvar Kuma e Ginny lá no reino de Sorbet. Deixando isso de lado e seguindo para um lugar remoto, vemos tipo uma base de operação da Cypher Pool, a organização mais inútil do governo. Lá, um jovem Big News Morgan, cheio de estilo e até com uma boina, chegou dizendo que tinha uma informação muito importante e queria que os agentes do governo pagassem para ele não soltar. Em contrapartida, os Homens de Preto ameaçaram apagá-lo da história, o que bem sabemos que não rolou porque ele tá vivo até hoje. Também, de qualquer forma, o Big News só tava jogando o jogo dele. Mesmo sendo pago com o din que ele tanto queria, ele ainda iria vazar tudo para Hati no Sul, parecendo que independente do que aconteça, esse cara estava por trás do maior incidente da história. Pensem bem, o Big News manipula tudo conforme ele deseja e suas ações causam um impacto global. Como por exemplo, agora lá em Egghead, ele publicou que o Imperador Monkey D. Luffy invadiu a Ilha do Futuro e fez o Vegapunk de refém. Por conta disso, agora o mundo pensa que o Luffy o matou e é um grande vilão. De qualquer forma, vamos seguir para o momento de vazamento da informação. Aparentemente, ela foi recebida com muita alegria. Saber que a Shaq ainda estava viva depois desse um ano gerou uma comoção. E claro que alguns dos piratas tinham seus próprios objetivos. Por exemplo, a Big Mom, que ao descobrir as frutas que estariam lá, ela queria pegar para ela para dar para os seus próprios filhos. Inclusive tem essa interação bem fofa dela com Kaido, dizendo que ela poderia até conseguir uma bela fruta para ele, mostrando que ela tinha esse sentimento materno em relação a ele. Seguindo, nesse momento, vemos o Rox anunciando que eles estão zarpando. Ao mesmo tempo também, a notícia chega no navio do Roger e sem nem pensar duas vezes, eles param tudo o que estavam fazendo e se dirigem para God Valley. Ao lado, nós vemos Garp recebendo a notícia que os piratas Roger estão indo pro meio da confusão, o que o faz se levantar da cadeira e ir trabalhar. Lembrem que essa cena do vice-almirante nós já vimos lá no capítulo 1096. Kong tinha dito pra ele ir, mas nem mesmo o nome do Rox levantou sua animação. Até ouvir o nome do seu rival. Cara, se você parar pra pensar, o próprio filho dele tava nessa confusão. E esse doido não fez questão de ir protegê-lo. Fora que agora também faz sentido o porquê que o Garp nunca se sentiu atraído pela Shaq. Primeiro, ele é um Monk, e se ele puxou alguma coisa ao Luffy, na verdade, se o Luffy puxou alguma coisa a ele, sabemos como eles agem. E segundo, é que o cara já tinha filho, há muito tempo. Bom,
Tudo parecia estar direcionado para a catástrofe, porém, Rox teve um empecilho. Durante seu trajeto para God Valley, um gigantesco navio para diante dele. Era o navio de ninguém menos do que dos piratas guerreiros gigantes. O Rei Harold havia ido até lá para colocar um fim nos planos do seu antigo amigo. Em um primeiro momento, eu até achei que íamos ver uma baita de uma luta, porque se liga na aura que o Rox, Newgate, Lilin e Kaido estão emanando ali. Mas Rox não avança. Na verdade, ele pede um tempinho para que ele e Harold conversem e bebam a sós. Depois de se afastarem e começarem a tomar aquela cana, Rox começa a falar algo que eu não imaginava. Ele diz que tem um nome oculto, que seu verdadeiro nome é Dave D. Xebec, um clã que o governo tem tentado apagar há muito tempo. Ele diz que foi apenas por conta do seu antepassado, David Jones, que o clã foi capaz de sobreviver no submundo. Com lágrimas nos olhos enquanto bebe, Xebec diz que agora ele tem um filho e uma esposa, e que para protegê-los ele os mandou para sua terra natal, dizendo para confiarem no clã Dave. Harold a princípio não entendeu para onde essa conversa estava indo, até que Xebec revela também que sua terra natal, na verdade, era God Valley. Rapaziada, vocês estão começando a girar a engrenagem nessa cabecinha de vocês? Então, quando Garland falou que iria descobrir uma coisa que iria deixar Imu feliz no capítulo passado, não era uma arma ou uma fruta, era a existência do clã Dave vivendo em God Valley. Por isso, eles não queriam se juntar ao governo. Legal, né? Mas calma que a gente ainda pode ir mais longe. Se todo mundo naquela ilha é descendente desse clã ou faz parte dele de alguma forma, significa que a mãe do Shanks também é parente de Xebec. Ou seja, Shanks e Shamrock, além de serem Fingerland, são Dave D por parte da mãe. Pelo que deu pra perceber, embora não seja confirmado. Temos que esperar pra saber se o Oda vai realmente fazer isso. E claro, por associação, o verdadeiro nome do Barba Negra nesse caso é Dave D. Teach. Nos resta a pergunta, quem foi David Jones? Aliado do Joy Boy ou o próprio Joy Boy? Ele era um pirata conhecido que, assim como os bucaneiros, teve o seu clã caçado. Então, existe a relação entre eles e o Guerreiro da Libertação. Agora faz sentido o porquê que o Saturn falou lá em Egghead que o Teach era de uma linhagem especial. Tudo se encaixando, né? Bom, de qualquer forma, Xebec chama Harold mais uma vez para ajudá-lo, o que, sinceramente, o rei tem que recusar, uma vez que tem um navio da marinha os vigiando. Por isso que, diante dessa situação, ele apenas escolhe fingir que foi derrotado e deixa seu amigo passar. Ao menos ele acabou por se redimir, não é mesmo? Ao invés de continuar sendo uma cadelinha do governo, ele entendeu o que estava em jogo ali, e diante da situação, ele não ia se impor. Avançando, nós vemos aquela cena que vimos durante o flashback do Kuma, onde um apresentador está falando sobre as recompensas dos jogos, e, como prêmio principal, nós vemos a Shaki vestida belamente em um traje clássico das Kuja. Sua expressão é séria e não demonstra nada demais que dê pra gente ler. Podemos ver que alguns dos Cavaleiros Sagrados estão reunidos, inclusive Somers está dizendo que venceria e faria da Shaki a sua escrava. Em contrapartida, Garland já disse que ela seria sua esposa. Gunko está presente e a Cavaleira da família Meimar também dizendo que agora que eles possuem a Gunko, pode ser que tenha alguma chance. Porém, o mais importante é o que vem a seguir. Dragon acaba entrando em uma construção abandonada e encontra a mãe do Shanks em seu leito de morte. Como último desejo, ela pede para que o jovem marinheiro tire seus filhos dali para que o Garland não ficasse com eles. Logo embaixo também, para aumentar o hype, nós vemos Teach e sua mãe dentro de uma jaula, onde ela diz que ele precisa sobreviver de qualquer maneira. E é nesse momento que finalmente o apresentador dos jogos diz que eles vão ter um alvo super raros. Pessoas do clã Dave que aparentemente são conhecidos por todos os nobres. Agora pera, vocês entenderam o que aconteceu aqui, não é mesmo? Dragon, pelo que tá parecendo, foi o responsável por salvar o Shanks e o Shamrock, mas alguma coisa deu errada. Possivelmente foi ele quem colocou os bebês nos baús quando os piratas invadiram a ilha. Só que infelizmente só o Shanks foi achado. Agora, em relação ao Teach, talvez o pai do Luffy também tenha tido um papel importante na fuga deles, porque se isso se concretizar, o pai do Luffy foi literalmente o responsável por salvar dois dos futuros imperadores que são rivais entre si. Outra coisa, ao fazer isso, ele basicamente foi de encontro com o Garland. Lembra que eu falei lá que talvez o oponente desse deus guerreiro novo possa ser alguém inesperado? Ou seja, pode ser que nessa guerra que está para acontecer, Monkey D. Dragon seja o oponente do Garland, ou quem sabe, do Shamrock. Finalizando assim o ciclo que ele mesmo começou.
Gente, minha cabeça tá explodindo muito nesse momento. E o que eu posso dizer é que eu tô muito feliz que semana que vem não tem pausa. Ou seja, nós teremos a continuação do que aconteceu em God Valley. No fim, uma grande batalha está prestes a começar e os mistérios do mundo estão cada vez mais perto de serem revelados. Com isso, eu só peço para vocês comentarem aqui o que vocês acharam dessa revelação e da importância do Dragon na história. Porque no fim, pela primeira vez, ele não ficou parado olhando e resolveu ajudar alguém. Ou seja, pelo que tá parecendo, quando esse cara libertar o seu poder, pode ser que nós fiquemos surpresos da mesma maneira. Mas até lá, vamos apenas rezar para que isso aconteça. Muito obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever, deixar o like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!